Olá, caríssimos ouvintes, diletos espectadores, estimados internautas do programa Embalo Total da Rádio Palmeira FM 104,1. Passando agora a fazer a narrativa da área policial em termos de 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP 2, aqui na Princesinha do Sertão, mas precisamente os boletins de ocorrência das últimas 48 horas, uma vez que ontem a gente deu folga à equipe, dia de São João, dedicado ao São João. Começo destacando o BO número 13.32.254. O crime foi lesão corporal. A guarnição Força Tarefa 1 estava em patrulhamento no povoado Canafístula de Frei Damião quando a criança, correndo, alcançou a viatura e abordou a guarnição, informando que sua mãe estaria sendo agredida por seu companheiro. Imediatamente, a guarnição colocou a criança dentro da viatura e se dirigiu até a casa onde estaria acontecendo a suposta agressão. Ao chegar na frente da residência, já era possível ouvir gritos e barulhos de coisas caindo no chão. A guarnição entrou na casa e se deparou com 3 pessoas em luta corporal. A suposta vítima, o suposto agressor e a prima da vítima, que teria ingressado em defesa de sua prima. A briga foi encerrada e os envolvidos afastados uns dos outros. O suposto autor estava portando um pedaço de ferro de aproximadamente 30 centímetros, o qual, segundo a vítima, foi utilizado para atingir sua cabeça. Após busca pessoal, também foi encontrado com o autor, no bolso de sua bermuda, um canivete. Como ele se encontrava bastante agitado, com dificuldade de obedecer às ordens da guarnição e em constante tentativa de retomar a briga com sua companheira, ordens da guarnição e em constante foram utilizadas algemas para lhe conter. Em seguida, o autor foi colocado na cápsula de retenção e a vítima foi levada até a UPA de Palmeira dos Índios, onde recebeu o atendimento necessário. Após a finalização dos procedimentos na unidade intermediária de saúde, a vítima de 31 anos e o autor 21 anos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil no CISP em Palmeira dos Índios, onde o autor ficou preso em flagrante. O fato foi registrado às 8h35 do dia 23 de junho, zona rural de Palmeira dos Índios. Menciono o BO 13.32.277. A ocorrência foi perturbação do sossego ou trabalho alheio. As guarnições do Tático Urbano 1 e 2 se deslocavam em patrulhamento quando avistaram uma motocicleta Honda XRE, conduzida por um indivíduo do sexo masculino. O veículo chamou a atenção devido ao barulho excessivo proveniente do escapamento irregular do tipo Torbal, causando perturbação do sossego dos moradores da localidade. Foi procedida a abordagem ao condutor, mas nada de ilícito foi encontrado. Diante da conduta que configura uma contravenção penal, foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, com fulcro no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, por perturbação do sossego alheio. O fato foi registrado às 10h26 do dia 23 de junho, na zona rural de Palmeira dos Índios. Adiciona o BO 13.32.285, perigo para a vida ou saúde de outrem. A guarnição motorizada de RP de Igaci, pertencente ao 10º BPM, estava realizando rondas na cidade quando visualizou um indivíduo conduzindo a motocicleta Honda Bis 125 KS de cor vermelha, transitando com sua esposa e 2 crianças. Uma delas sentada no tanque da motocicleta. Em seguida, o indivíduo ultrapassou o cruzamento da Avenida São Pedro com a José Alves, sem parar na sinalização de parada obrigatória e sem olhar para os lados. Logo, a guarnição procedeu com a abordagem. Foi constatado que o condutor também não possuía documento de habilitação. Diante dos fatos, o condutor foi informado que seria lavrado um TCO em seu desfavor, com base no artigo 132 do Código Penal Brasileiro, ficando o autor responsável por comparecer posteriormente à Justiça quando convocado. Também foram lavrados os autos de infrações cabíveis. Após a realização do procedimento, o veículo foi liberado para um condutor devidamente habilitado. E esse fato aconteceu às 10h46 do dia 23 de junho, no centro de Igaci. Anuncia o BO 13.32.293, entregar veículo a pessoa inabilitada. A RP4 estava em rondas na cidade de Tanque d'Arca quando se deparou com um condutor aparentemente menor de idade, conduzindo uma motocicleta Honda Pop 110 de cor vermelha. De imediato, a guarnição procedeu com a abordagem. Em seguida, foi constatado que o condutor tinha 18 anos, não era menor de idade, e que para que o veículo fosse até a cidade.
a guarnição entrou em contato com o pai do condutor para que ele comparecesse ao local e assim foi confeccionado um TCO, conforme o artigo 310, por permitir, confiar ou entregar o veículo automotivo à pessoa não habilitada. O fato foi registrado não habilitada. O fato foi registrado às 11h18 do dia 23/6, no centro do município de Tanque d'Arca. Preleciona o BO 13.32.310, perturbação de sossego ou trabalho alheio. A RP4 estava em rondas na cidade de Tanque d'Arca quando se deparou com um indivíduo transitando agora uma motocicleta Honda Fan 125, cor preta, cujo barulho causado pelo cano de escape adulterado podia ser ouvido a vários metros de distância. Logo, a guarnição procedeu com a abordagem. Em seguida, foi confeccionado o TCO, conforme o artigo 42 da LCP e com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no recurso de habeas corpus número 146.646 de Minas Gerais. A utilização de escapamento adulterado em motocicletas causando barulho excessivo e contínuo configura contravenção penal por perturbação de sossego. Também foram confeccionados os autos de infrações cabíveis. O fato foi registrado às 12h56 do dia 23 de junho, no centro do município de Tanque d'Arca. Propaga o BO 13.32.347, o crime, homicídio. As guarnições motorizadas do Tático Urbano RP2 e Força Tarefa 3 foram acionadas via Copom para averiguar uma ocorrência onde o indivíduo estaria em surto e mantendo a tia em cárcere privado na residência onde moravam. Logo, as guarnições se deslocaram com urgência e, chegando ao local, encontraram o suspeito na área externa da casa. Em seguida, as guarnições conseguiram entrar na residência utilizando uma chave fornecida por uma familiar dos envolvidos e no interior localizaram a vítima, 55 anos, já em óbito, coberta por lençóis, deitada em um sofá na cozinha. O indivíduo foi questionado sobre o que teria acontecido com a vítima. Ele relatou que havia agredido com a garrafa de vinho, que em seguida a asfixiou. Diante dos fatos, as guarnições do Tático Urbano conduziram o indivíduo de 28 anos até a delegacia de flagrantes no CISP de Palmeira dos Índios, onde foi autuado em flagrante. As outras guarnições permaneceram no local. Uma equipe do SAMU constatou o óbito da vítima e, em seguida, a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística e o IML compareceram ao local para a adoção das medidas cabíveis. O fato foi registrado às 15h34 do dia 23 de junho, numa rua próxima ao UFAL, aqui no bairro Vila Maria, em Palmeira dos Índios. Preleciona o BO 13.32.360, lesão corporal. A guarnição RP9 foi acionada e relatou que foi através de uma pessoa com deficiência física que residia em outro município. Segundo seu relato, foi agredida verbalmente e fisicamente pelo autor. Diante da denúncia e das lesões aparentes apresentadas pela vítima, a guarnição deslocou-se até a residência do suposto autor, que foi localizado e convidado a acompanhar a equipe até o Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP, onde a vítima já se encontrava. Lá, o autor também apresentou sua versão, alegando que foi provocado pela vítima, que teria iniciado uma agressão física contra ele, resultando em lesões visíveis na parte frontal superior do tórax. Ambas as partes foram conduzidas ao hospital para o atendimento médico e, em seguida, retornaram ao CISP, onde foi lavrado o TCO por lesão corporal simples, artigo 129 do Código Penal Brasileiro. Após a conclusão dos procedimentos legais, ambas as partes foram devidamente orientadas quanto aos trâmites processuais subsequentes, bem como em seguida foram liberadas. Esse fato foi registrado às 16h25 do dia 23 de junho no centro de Cacimbinhas. Anuncia o BO 13.32.574, porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. A guarnição RP2 foi acionada via Copom para averiguar uma ocorrência onde um indivíduo estaria portando uma arma de fogo ilegal. Logo, com o apoio das guarnições Tático Rural 1 e 2, as guarnições identificaram o suspeito e constataram o fato. Portanto, a arma de fogo foi apreendida e as partes envolvidas foram conduzidas até o CISP de Palmeira dos Índios, onde o indivíduo de 43 anos foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Foi apreendida uma pistola Taurus de cor preta, modelo 939, e um carregador do mesmo calibre sem munições. O fato foi registrado às 23h50 do dia 23 de junho do ano 2025, aqui no bairro São Cristóvão, em Palmeira dos Índios.
Dou ênfase ao boletim 13.32.857, usuário de entorpecente, durante rondas ostensivas realizadas pelas guarnições do Tático Rural 1 do 10º BPM, na segunda travessa Antônio Matias, centro de Palmeira dos Índios, foi visualizado um grupo de pessoas em um local conhecido por abrigar usuário de drogas. E ao avistar a guarnição, algumas pessoas demonstraram nervosismo e tentaram esconder, tá certo, seus pertences. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem. Durante a revista pessoal, foi encontrado com um deles um pedaço de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 0,02 gramas. Ao ser questionado sobre a origem do material, admitiu seu usuário que comprou a droga no bairro Alto do Cruzeiro. Diante dos fatos, foi lavrado um termo circunstancial de ocorrência, um TCO, no local, conforme amparo na Lei 9.099 de 95, em desfavor do proprietário da substância análoga ao crack, pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. O autor comprometeu-se a comparecer ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. Esse fato foi registrado às 10 horas e 14 minutos de ontem, terça-feira, aqui dia 24 de junho, no centro de Palmeira dos Índios. Simultaneamente, informa o BO 13.32.858, usuário de entorpecente, durante rondas ostensivas realizadas pelas guarnições do Tático Rural 2 do 10º BPM, na segunda travessa Antônio Matias, centro de Palmeira dos Índios, foi visualizado um grupo de pessoas em um local conhecido por abrigar usuários de drogas. Ao avistar a guarnição, algumas pessoas demonstraram nervosismo e jogaram alguns pertences tentando escondê-los. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem. Durante a revista pessoal, foi encontrado com a delas um pedaço de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 0,02 gramas. Ao ser questionado sobre a origem do material, também admitiu ser usuária e que comprou a droga no bairro Alto do Cruzeiro. Diante dos fatos, foi lavrado um TCO no local, conforme amparo na Lei 9.099 de 95, em desfavor da proprietária da substância análoga ao crack, pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas. A autora comprometeu-se a comparecer ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. Esse fato foi registrado às 10 horas e 15 minutos desta terça-feira, 24 de junho, no centro de Palmeira dos Índios. Notifica o BO 13.32.924, entregar veículo a pessoa inabilitada. FT1 estava em rondas na cidade de Estrela quando se deparou com um condutor aparentemente menor de idade conduzindo uma motocicleta Honda Fan 160 cor vermelha. De imediato, a guarnição realizou a abordagem e foi constatado que o condutor de iniciais M.A. da S. era menor. O mesmo relatou que a motocicleta pertence ao seu pai, que a entregou para ele ir até o mercado. Dessa forma, a guarnição conduziu o veículo e as partes para o CISP de Estrela para a lavratura de um TCO pelo artigo 310 do CTB. Permitir, confiar ou entregar veículo automotor à pessoa não habilitada. Também foram realizados os devidos autos de infração de trânsito por conduzir inabilitado e outro por permitir, de acordo com a legislação vigente. O veículo foi liberado para o responsável legal do menor e também proprietário da motocicleta, o senhor de iniciais V.P.A. portador da CNH. Dessa forma, o responsável assinou o termo e foi liberado. Esse fato foi registrado às 14 horas e 33 minutos do dia 24 de junho, no centro de Estrela de Alagoas. Narro BO 13.32.929, usuário de entorpecente. A guarnição de FT2 estava em rondas nas proximidades do mercado público, local de amplo conhecimento popular que há tráfico constante e consumo de drogas. Momento esse que visualizou um cidadão saindo de um terreno baldio. Sendo abordado, e ele mesmo entregou a carteira afirmando que estava com a pedra de substância análoga ao crack. Em seguida, foi-se constatado. O autor foi conduzido ao CISP porque esta guarnição estava com instabilidade de internet, como também não estava com a impressora para confecção e impressão do TCO por posse de drogas para consumo pessoal. Foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência e passadas as devidas orientações ao autuado, que em seguida foi liberado após assinar o termo de compromisso de comparecimento em juízo em data e hora a serem posteriormente marcadas pela Justiça. Esse fato foi registrado às 14 horas e 45 minutos desta terça-feira, 24/6, no centro de Palmeira dos Índios.
Simultaneamente, destaca o BO 1332935, prisão ou apreensão de suspeito. A guarnição RP1 realizava rondas ostensivas quando foi informada via serviço de inteligência do batalhão P2 acerca da presença de um indivíduo com um mandado de prisão em aberto. Segundo as informações repassadas, o suspeito trajava camisa laranja, bermuda preta e boné e encontrava-se em um bar nas proximidades. Diante da informação, a guarnição deslocou-se até lá, onde foi visualizado o indivíduo com as mesmas características repassadas. Procedida a abordagem, foi realizada a identificação pessoal do suspeito. Após consulta aos sistemas de segurança pública, foi confirmado que havia, em desfavor do referido indivíduo, um mandado de prisão em aberto com natureza de violência doméstica contra a mulher. Momento em que foi informado que seria conduzido, o indivíduo demonstrou grande inquietação e sinais de possível tentativa de fuga, razão pela qual foi necessário o uso de algemas conforme previsto na súmula vinculante 11 do STF, a fim de preservar a integridade física da guarnição e garantir a segurança da condução. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao senhor que foi conduzido ao CISP de Palmeira dos Índios, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Esse fato foi registrado às 15h05 do dia 24 de junho no bairro São Cristóvão, em Palmeira dos Índios. Propago BO 1332936, apoio a instituições públicas. A guarnição do Rural 1 foi chamada via Copom para prestar apoio ao SAMU. Ao chegar no local, a AGU entrou em contato com a família e a mesma avisou que o paciente psiquiátrico havia tomado 10 gotas do medicamento Rivotril e estaria dormindo. Ao chegar até o paciente, o mesmo despertou e, de forma pacífica, aceitou ser direcionado à UPA para tomar medicação. Segundo a família, o indivíduo será internado em clínica de reabilitação e por isso estava um pouco agitado, precisando da medicação. A AGU acompanhou a EVTR do SAMU até a UPA e o mesmo recebeu atendimento médico. Após pegar os dados do paciente, a AGU voltou para a área de patrulhamento. O fato foi registrado às 15h08 do dia 24 de junho no bairro São Cristóvão, aqui em Palmeira dos Índios. Prossigo com o boletim 13.330.80. Bora lá, BO 13.33.080 ou 13.330.80. Usuário de entorpecente, a guarnição de tático urbano pertencente ao 10º BPM, em cumprimento de seu dever constitucional, realizando patrulhamento ao avistar um grupo em atitude suspeita, que ao chegar da equipe tentou se evadir, momento em que a AGU verbalizou a ordem de parada para realizar a abordagem, que a equipe visualizou o senhor D.F.S. sexo masculino, 33 anos, se desfazendo de uma pedra de crack. Após isso, foi realizada a busca pessoal e que, por falta de internet, o mesmo foi conduzido até o CISP de Palmeira dos Índios para a lavratura do TCO, com base no artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Esse fato foi registrado às 23h02 do dia 24 de junho, no centro de Palmeira dos Índios. Elenco BO 13.33.081, usuário de entorpecente, a guarnição de tático urbano pertencente ao 10º BPM, em cumprimento de seu dever constitucional, realizando patrulhamento ao avistar um grupo em atitude suspeita que tentou se evadir ao chegar da equipe, momento em que se verbalizou através da AGU a ordem de parada para realizar a abordagem, que a equipe visualizou o senhor agora D.S. masculino, sexo 32 anos, se desfazendo de uma pedra de crack. Após isso, foi realizada a busca pessoal e que, por falta de internet, o mesmo foi conduzido até o CISP de Palmeira dos Índios para a lavratura do TCO, com base no artigo 28, conforme a gente aqui já mencionou. E o mesmo foi registrado, esse fato, ontem, 24 de junho, às 23h04, no centro de Palmeira dos Índios. Ainda destaca o BO 13.33.082, usuário de entorpecente, a guarnição de tático urbano pertencente ao 10º BPM, em cumprimento do seu dever constitucional, realizando patrulhamento ao avistar o grupo. Acredito que o mesmo, em atitude suspeita, que tentou se evadir ao chegar da equipe, momento em que
A AGU verbalizou a ordem de parada para realizar a abordagem, que após efetivar a busca pessoal, foi encontrada uma quantidade de substância análoga à maconha na posse do senhor J.C.P.S. sexo masculino, 44 anos, e que por falta de internet o mesmo foi conduzido até o CISP-2 em Palmeira dos Índios para a lavratura do TCO com base no artigo 28. Esse fato foi registrado às 23 horas ontem, 24 de junho do ano 2025, no centro da Princesinha do Sertão. E findo o nosso 18º boletim de ocorrência pertinente às últimas 48 horas com o BO 1333098, prisão ou apreensão de suspeito. A guarnição de tático urbano pertencente ao 10º BPM realizando rondas percebeu a movimentação suspeita de um grupo que tentou se evadir com a chegada da equipe no local. A AGU de pronto deu a ordem de parada e durante a abordagem e consulta do indivíduo foi constatado um mandado de apreensão em desfavor de um dos abordados, o senhor J.C.P.D.S. sexo masculino, 44 anos, que foi conduzido até o CISP-2 de Palmeira dos Índios e apresentado à autoridade competente, onde ficou à disposição da Justiça. O mandado foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Palmeira dos Índios. O fato foi registrado às 0h19 de hoje, 25 de junho do ano 2025, no centro de Palmeira dos Índios. E agora eu já quero aqui engatar, tá certo, a área policial do nosso estado de Alagoas. Tudo aquilo que aconteceu no cenário da criminalidade nas últimas 48 horas. E é claro, a maior pegada, o mais completo relato na seara dos acidentes da criminalidade, a gente só confere aqui no Embalo Total na 104,1. Começo mencionando que homem é morto com tiro na cabeça e carro bate em poste em Arapiraca. Um homem ainda não identificado morreu baleado dentro de um carro que colidiu contra um poste ontem, terça-feira, na rodovia L115 em Arapiraca. O caso foi registrado nas imediações do cemitério Pré-Vida, no sentido do bairro Boa Vista. O veículo, um Chevrolet Classic, ficou parado às margens da pista, próximo a uma ribanceira. O automóvel apresentava pelo menos uma perfuração de tiro no teto, o que levanta a hipótese de que uma discussão entre os ocupantes do carro tenha terminado em violência antes da colisão. De acordo com o relatório da SSP, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local apenas pôde constatar o óbito. O corpo estava no banco do passageiro, parcialmente fora do veículo. Latas de bebidas alcoólicas foram encontradas próximas ao local do acidente, o que pode indicar o consumo de álcool antes do acontecido. A identidade do homem não foi divulgada e o outro ocupante do carro também não tinha sido localizado até então. Digo que homem desaparece na zona rural de Girau Ponciano inchada com sangue. Um clima de tensão e mistério tomou conta da comunidade do sítio Santa Isabel, zona rural de Girau Ponciano. Moradores relataram hoje, quarta-feira, 25 de junho, o desaparecimento de um homem identificado como Edmilson, residente da localidade conhecido por viver sozinho no assentamento. Populares que conhecem a rotina do senhor Edmilson estranharam a ausência e resolveram verificar o terreno onde ele costumava trabalhar. No local encontraram enxada com marcas de sangue e a vegetação bastante revirada, o que reforçou a suspeita de que algo grave possa ter acontecido. Segundo informações repassadas por moradores, senhor Edmilson estaria negociando a venda de alguns lotes de terra na própria região, o que levanta a hipótese de um possível crime motivado por dinheiro. Nesse diapasão, anuncio que tutora de pitbulls que mataram um cachorro de rua é levada à delegacia. A tutora de 2 cães pitbulls que atacaram e mataram um cachorro em situação de rua na última segunda-feira no bairro Ponta Grossa, em Maceió, ela foi conduzida à delegacia de crimes ambientais para prestar depoimento. De acordo com relatos de moradores, os cães fugiram do quintal de uma residência e, ao avistarem o cachorro de rua, atacaram violentamente. Infelizmente, o animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Logo após o ataque, a tutora conseguiu conter os pitbulls, evitando que eles fizessem novas vítimas.
Aduzo que motorista avança sinal, provoca capotamento e foge após acidente. Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 4 horas da madrugada de ontem, terça-feira, 24 de junho, dia de São João, no cruzamento da rua Estudante José de Oliveira com a rua Dom Pedro II, no bairro Ouro Preto, também em Arapiraca. Segundo relatos de testemunhas, um motorista de um carro prata, avançou o sinal vermelho e colidiu violentamente contra um veículo Celta de cor preta. Com forte impacto, o Celta acabou capotando na via. Apesar da gravidade do acidente, populares informaram que não houve feridos, apenas danos materiais. No entanto, o condutor do carro prata fugiu do local sem prestar socorro. Prioriza o que detento é internado no HGE após mutilar órgão genital. Um reeducando do presídio masculino Ciridião Durval, localizado em Maceió, cometeu um ato extremo ao cortar o próprio órgão genital. A Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social, a SERES, confirmou o caso e informou que o homem recebeu atendimento médico imediato dentro da unidade. Inicialmente, agentes penitenciários e profissionais de saúde prestaram os primeiros socorros na enfermaria do presídio. Em seguida, devido à gravidade do ferimento, o detento foi transferido para o HGE, onde permanece sob cuidados médicos. Além disso, a SERES anunciou que abrirá um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, para investigar detalhadamente as circunstâncias do ocorrido. O objetivo é esclarecer o que motivou o ato, claro, e tomar as medidas disciplinares e institucionais cabíveis. Podemos até estar equivocados, abrindo um parênteses aqui, mas sabemos que quando a maioria dos ressocializandos, dos detentos, eles vão para lá para cumprir pena de estupro, principalmente no que concerne ao estupro de vulnerável, a gente sabe que a realidade é bem crua e a realidade é árdua. Infelizmente, é essa a realidade de quem comete um crime tão atroz dessa natureza. A gente sabe o quão são submetidos a situações degradantes. E para ter se automutilado, com certeza deve ter sido por forte influência dos próprios colegas reeducandos, né? E que o PAD, aí, o processo administrativo disciplinar, com certeza vai colher todas as informações necessárias para a elucidação desse caso. Suspeito usou garrafa de vinho para matar a tia, diz polícia. O fato que chocou aqui a princesinha do sertão. O assassinato de uma senhora de 55 anos que foi morta pelo próprio sobrinho e que retromencionamos agora há pouco quando da narrativa dos boletins de ocorrência nas últimas 48 horas pertencentes ao 10º BPM. Esse fato trágico aconteceu aqui em Palmeira dos Índios, dia 23 de junho, véspera de São João, no bairro Vila Maria. E, de acordo com a PM, as guarnições do Tático Urbano, Rádio Patrulha 2 e Força Tarefa 3 foram acionados via Copom, onde atenderam a ocorrência em que um homem em surto, inicialmente, mantinha a tia em cárcere privado. Foi essa a informação inicial dentro da residência onde moravam. Os policiais foram lá e encontraram um suspeito na parte externa da casa. Em seguida, utilizando uma chave que foi entregue por um familiar dos envolvidos, as equipes conseguiram acesso ao imóvel. E dentro do mesmo, lamentavelmente, encontraram a vítima no sofá da cozinha coberta por lençóis. O homem de 28 anos confessou ter agredido a tia com a garrafa de vinho e logo depois a ter asfixiado até a sua morte. Coloco em tela que carro é destruído por incêndio após ser estacionado sobre fogueira. Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo na última segunda-feira, dia 23 de junho, na rua Doutor Baltazar de Mendonça, bairro Ponta Grossa, em Maceió. O incêndio começou por volta das 23 horas e 30 minutos. Foi registrado em vídeo por moradores que acompanharam, assustados, as chamas consumindo o veículo. De acordo com informações do CBM, Corpo de Bombeiros Militar do nosso estado, o carro, um Volkswagen Virtus, pegou fogo depois que o motorista, sem perceber, estacionou sobre uma fogueira acesa para os festejos juninos. Conforme relato do próprio condutor, ele confundiu a fogueira com um monte de lixo e logo após estacionar se dirigiu até uma residência próxima para participar das comemorações. Poucos minutos depois, as chamas começaram e rapidamente tomaram conta do veículo, gerando preocupação entre moradores e participantes da festa. Além disso, vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o fogo se alastrando de forma intensa, com labaredas altas e um risco iminente de atingir outros carros que estavam estacionados nas proximidades.
Propago que homem é encontrado morto a tiros próximo a campo. Um homem que não foi identificado foi assassinado na tarde da última segunda-feira, véspera de São João, no loteamento Campo da Cerâmica, bairro Tabuleiro do Martins, em Maceió. As motivações e a autoria do crime seguem desconhecidas. De acordo com a PM, equipes da 5ª CPMI foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima com ferimentos provocados, possivelmente por disparos de arma de fogo, ou seja, pérfuro cortantes. Imediatamente a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Além disso, outros órgãos competentes foram acionados para adotarem as medidas cabíveis. Informo que caminhão tomba na L-115 e deixa 5 feridos e motorista suspeito de embriaguez foi detido. Um caminhão de pequeno porte tombou também na última segunda-feira à noite na rodovia L-115, nas proximidades do povoado Lagoa do Félix, zona rural de Igaci, aqui no nosso agreste. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, esse acidente deixou 5 pessoas feridas. E também as imagens que foram divulgadas nas redes sociais mostram um caminhão tombado no meio da pista, além de equipes do Corpo de Bombeiros e uma viatura da Polícia Civil que estavam no local. Além disso, outro vídeo que também circula nas redes sociais mostra o motorista que teria causado o acidente sendo detido dentro de uma viatura policial. Segundo informações preliminares, ele estaria supostamente embriagado. E digo ainda acerca desse trágico acidente que uma das vítimas era uma mulher de 46 anos que apresentou uma lesão no braço direito e foi encaminhada para o HEA em Arapiraca. Já as outras 3 vítimas foram levadas pela equipe do SAMU para uma unidade de saúde mais próxima, acredito que a UPA aqui de Palmeira dos Índios. Trago à tona que Polícia Civil indicia mãe e padrasto por homicídio de menino de 2 anos em Riacho Doce. A Polícia Civil do nosso estado de Alagoas indiciou nesta semana o padrasto e a mãe do menino Ravi Abraão Alves de Lima, de apenas 2 anos, que foi encontrado morto no bairro Riacho Doce, em Maceió, dia 13 de maio deste ano. O caso, é claro, gerou comoção e segue sob análise do MP. Segundo informações obtidas, Manuel Pedro Tavares de Souza e Nicole Maria foram formalmente indiciados por homicídio qualificado em razão de o crime ter sido cometido contra uma criança menor de 14 anos, o que agrava a pena prevista em lei. Adiciono aos ocorridos das últimas 48 horas, a área policial do nosso estado de Alagoas, que comerciante é executado em casa durante a madrugada em Arapiraca. O comerciante César Alves de Lima, conhecido como César do Mercadinho, 39 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada de ontem, 24 de junho, em sua própria residência na rua Manuel Martins Lemos, bairro Primavera, em Arapiraca. De acordo com informações preliminares da PM, a vítima morava sozinha. O crime só foi descoberto pela manhã quando o irmão de César, que vive nas proximidades, estranhou os sons de disparos durante a madrugada. A princípio, ele imaginou se tratar de bombas juninas comuns nesta época do ano, mas decidiu averiguar por precaução. Ao chegar na residência do irmão e utilizando uma escada, o familiar notou que a porta dos fundos havia sido arrombada. Ao adentrar no imóvel, encontrou o corpo de César caído na cozinha. Ele estava apenas de cueca, com marcas de facadas na barriga e ferimentos provocados por tiros. A cena indicava sinais de extrema violência. Testemunhas relataram que horas antes do crime o comerciante foi visto consumindo bebida alcoólica próximo da sua residência. Informações que não foram confirmadas também apontam que César teria se envolvido em uma confusão recentemente, mas a polícia não confirmou se há relação entre o desentendimento e o homicídio. E quero exaurir aqui a nossa pauta policial, anunciando que sargento da PM morre após capotamento em estrada de Mata Grande. O segundo sargento da Polícia Militar de Alagoas, Gidelson Lima dos Santos, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 24 de junho, em uma estrada no município de Mata Grande, Alto Sertão Alagoano. O carro que ele dirigia capotou após sair da pista em uma curva e cair em uma ribanceira. Equipes do SAMU foram enviadas ao local, mas apenas constataram o óbito. O militar estava sozinho no veículo no momento do acidente. Com 18 anos de serviços prestados à corporação, Gidelson havia ingressado na MP em 2006. Nos últimos 10 anos, fazia parte do efetivo do 9º Batalhão, sediado em Delmiro Gouveia, onde atuava com destaque
Companheiros de farda relatam que ele era conhecido pela conduta exemplar e forte espírito de serviço. Dessa maneira a gente coloca um ponto final na maior, na mais completa narrativa de todo o estado de Alagoas da área policial, bem como dos boletins de ocorrência pertinentes ao 10º BPM, né? Sabemos que o relato mais completo, único, a gente só confere aqui no Embalo Total, na Rádio Palmeira FM, com essa radialista e comunicadora que vos fala, comigo mesma, Aline Canuto.